Mas eu sempre dou, ainda com o Espírito, ainda dou e não dou. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, aqui no 1 Timóteo. Vamos fazer menção de alguns versículos da carta de Paulo a Timóteo. O tema da carta é organizar, fazer a organização e procedimento na igreja, Paulo escreve esta carta para organizar a igreja, e alguns procedimentos, organizar a igreja e procedimento na igreja. Depois de ter deixado Timóteo em Éfeso, Paulo percebe que o jovem pastor havia recebido uma incumbência bastante pesada. O apóstolo escreveu para encorajar Timóteo. A intenção também dessa carta foi para encorajar a Timóteo, dar prosseguimento no seu ministério, dar prosseguimento naquilo que tinha aprendido, encorajar, dar ânimo, dar força, levantar o ânimo, fortalecer o jovem Timóteo, para continuar no ministério. Timóteo a continuar o seu combate com o ministério. Há ainda adversidade, ainda advertência sobre os falsos, Paulo alerta também a Timóteo sobre os falsos mestres, e instrui e administrativa sobre o culto e a qualificação da liderança, a disciplina na igreja e o ensino, Ele instrui como Timóteo deve escolher a liderança, como ele deve levantar homens e mulheres para pôr em condições aptas, para dirigir o ministério, Então nós já estamos vendo aqui que o propósito de Paulo escrever esta carta, o propósito de Paulo escrever esta carta para Timóteo foi para organizar, para pôr ordem, falando em outras palavras, para pôr ordem, na igreja, para ensinar as pessoas a se procederem durante o culto, quando for cultuar a Deus. Sobre o culto, a qualidade da liderança e a disciplina na igreja, e o ensino, com a epístola dirigida a Tito. Esta carta nos pressiona a contribuir no que se refere à qualificação da liderança, Também serve até para os dias de hoje, como escolher um líder para estar de frente, um obreiro, um diácono, um evangelista, um presbítero e até mesmo um pastor para dirigir um ministério, que um presbítero também é um pastor, é de duplicada honra, um evangelista. Então ele dá algumas qualificações que o obreiro ele tem que ter, para poder estar na obra, até mesmo para não ser envergonhado, diante a igreja e diante o mundo, porque é necessário que aqueles que vai exercer um ministério entenda o seu chamado, a sua posição no ministério, para não causar divisão na igreja.
Ele diz assim, ó. Timóteo era considerado um homem maduro, apesar de ser jovem, apesar de ter uma idade, não era velho, eu creio que ele tinha menos de 30 anos, a Bíblia não relata, mas ensina que ele tinha um bom procedimento, considerado maduro, não havia qualquer repreensão mais dramática quanto ao seu comportamento. Essa natureza deve ser, em grande parte, atuação de sua mãe e de sua avó. Porque ele recebeu esse ensinamento da mãe e da avó. A avó já ensinou ele como se comportar, a ser uma pessoa justa, honesta e a tratar as pessoas como convinha, a maior parte do seu ensinamento, ele recebeu da sua mãe e da sua avó. Esta é considerada como uma epístola pastoral, pois é dirigida a um indivíduo mostrando os cuidados de seu pastor. Outra epístola individual mostrar o cuidado de seu pastor. A epístola pastoral de 2 Timóteo e Tito. Aqui se relata um verdadeiro manual de cuidados pastorais, genealógico, sem fim, fábulas e as contradições do saber, como falsamente lhe chama. Ei, Manuel, ela abriu um teto com tudo da casa, com geladeira, um pote de geleia. Em condições do saber, como falsamente lhe chama, sentimos e Cristo como único mediador, Essa epístola também mostra Cristo, Jesus, como único mediador. Verificamos se algumas destas qualificações inerentes à pessoa do líder estão sendo incorporadas à sua vida. Essa qualificação não são de responsabilidade exclusiva dos presbíteros, pois eles são apenas modelo de serem imitado por todos, viu? E esse modelo de ser seguido não é só a responsabilidade do presbítero, de um pastor, de um diácono. Não é só o diácono que tem que andar, mas ele é o modelo a ser seguido, o modelo a ser visto, a ser imitado, Então assim, o modelo que devemos olhar e imitar. É como a igreja toda ela tem que se comportar. A responsabilidade de se proceder assim de todo congregante, todas as pessoas que congregam em determinado ministério, ele tem a responsabilidade de proceder justamente para que aquele ministério não venha a ser escandalizado e nem tampouco o nome de Cristo, venha a ser escarnecido por causa de atitude de irmão, Mas o que está na frente é necessário ter essas qualificações, mas também os congregados, aqueles que já foram batizados, já desceram as águas, e aqueles que estão chegando também. Aqueles que estão chegando também é necessário, que principalmente aqueles que estão chegando, observa aqueles que já estão, porque aqueles que estão chegando, eles acabam melhorando as suas atitudes, olhando para aqueles que já estão no ministério, para a atitude daqueles que já estão congregando, E o modelo a ser seguido, o modelo, você tem
Aí diz assim, a responsabilidade não é só do presbítero, porque muitas pessoas cobram só o pastor. Eu não sou pastor, eu posso andar de qualquer maneira. Não, eu não sou presbítero, eu posso fazer de qualquer maneira. Não, não é assim, né? Não é desta forma que o apóstolo Paulo é o apóstolo do gentil. Ele nos ensina, né? Pelo Espírito Santo de Jesus, claro e evidente que ele não faz só, né? Porque quem dá a instrução para ele está sendo compelido a escrever esta carta pelo Espírito de Jesus Cristo para dar instrução ao jovem Timóteo, né? Ao jovem Timóteo, para que ele possa proceder de maneira a alcançar o objetivo, que é salvar a vida. Quer salvar a vida. E muitas vezes a atitude, ela, como diz a atitude, ela fala mais do que 1000 palavras, uma ação. Então, por isso que nós como cristãos, porque andar Paulo também fala isso, ser sóbrio, né? Andar em ligação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque tem pessoas que acham, porque não é um diácono, não é um presbítero, não é um pastor, eles acham que pode andar de qualquer maneira, pode falar o que quer, pode se proceder de qualquer forma. Não, porque a luz já foi acesa, né? Ele é espelho daquele ministério ao qual ele congrega. E é uma ação dele, as pessoas falam, olha lá, congrega na igreja do pastor fulano. Então, olha aí, diz que é servo, e outros ainda vai mais longe, diz que é de Jesus. Então, é necessário vigiarmos a nossa procedência, né, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, entendeu? Porque é desta forma que ele ensina. Diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho, diz, olha, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, porque ele, né, ensinando a Timóteo, ele disse, esse é meu filho na fé, recebeu os meus ensinamentos, né? Eu o gerei, né? Eu gerei, não gerou por Jesus Cristo, na palavra, né? Graça, aí ele diz assim, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme ter pedi quando parti para a Macedônia, viu? Paulo, ele vem falando aqui que ele pediu a Timóteo, né? Quando ele partiu para a Macedônia, né? Teve ali com o Timóteo, antes de partir para a Macedônia, ele falou pessoalmente. Ele está relembrando a Timóteo aquilo que ele já tinha falado pessoalmente. Ele disse, conforme te pedi, quando partir para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertir alguns de que não ensine outra doutrina. Ele diz assim, permanece em Éfeso, olha Timóteo, como já te pedi, quando parti para Macedônia, ele disse assim, eu parti para Macedônia, mas te pedi, permanece em Éfeso para advertir alguns que não ensine outra doutrina, né? Para que não ensinasse outra doutrina. Que doutrina, né? Ensinasse outra doutrina, né? Que muitas pessoas falam assim, a graça barata, a graça que não traz transformação, a graça que não traz mudança de caráter, personalidade, a graça que as pessoas continuam na fracatua, né? No engano. Não, a pessoa veio do engano, permanece no engano. Ele diz assim, nem se ocupe com fábula ou genealogia, né? Porque muitos estavam buscando fábula, histórias e genealogia, querendo saber de Paulo foi filho de fulano e cicrano,
e vai, e não tem fim, né? Se você entrar por esse caminho, Paulo deixa bem claro, nem se ocupe com fábula ou genealogia interminável, pois produz discussões, produz discussões em vez de florescer o propósito de Deus. Olha aí, produz mais discussões do que o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? É salvar a vida, salvar a alma, é mostrar que Jesus Cristo é o Salvador, que através de seu nome somos perdoados dos seus pecados, que através de seu nome somos transformados, somos lavados e remidos pelo seu sangue. Ele diz assim, isso, em vez de florescer, em vez de crescer, o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé, mas aqui tem como fundamento a fé. Qual? Tem como fundamento a fé, o propósito de Deus que tem como fundamento a fé em Jesus Cristo. Esta orientação tem como objetivo o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum. Entendeu? Aí ele vai assim, alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum. Não tem propósito, não vai levar a lugar nenhum. É como os pessoal ditado, as pessoas a nadar, nada e morre na praia. Então não adiantou nada. Você não tem propósito. Essas pessoas, eles começam a discussão sem fim, vai embora, e lá não cabe nada, né? Acaba sempre no mesmo lugar. Ele diz, querendo ser mestre, olha aí, ó, ele está dizendo, ó, querendo ser mestre. Ele diz assim, ó, querendo ser mestre da lei, Essas pessoas querendo ser mestre da lei, querendo ensinar a lei, não, porque Moisés ensinou desta forma, né? Não, Abraão procedeu assim, Elias procedeu assado, né? E ele diz assim, essas pessoas querendo ser mestre da lei, embora não entenda nem o que diz, olha aí, embora que eles não entendam nem o que dizes, querendo ser mestre da lei, embora não entende nem o que diz, nem o que afirma com tanta confiança. Ele diz, embora, querendo ser mestre na lei, embora não tendo entendimento, embora não entender nem o que dizes, nem o que afirma com tanta confiança. Sabendo, porém, que a lei é boa, desde que usamos de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinado, incrédulo e pecadores, ímpios e profano, para os que mata o pai e mãe, e para o homicida, devasso, homossexuais, exploradores de homem, mentirosos, os que proferem falso, o que profere falso juramento, para todos os que é contrário à sã doutrina, a qual está em harmonia com o que me foi confiado. Ele diz assim, não procede com a sã doutrina, a qual está
harmonia, está junto, está entrelaçado com aquilo que ele tem ensinado. Ele diz, o que eu tenho ensinado está entrelaçado, está em harmonia com os procedimentos de quem? Está com harmonia com o procedimento de quem? De Cristo Jesus. Ele ensinava, ele está passando assim, olha, não procede nem tem harmonia, né, com aquilo que ele tem ensinado, mas ele ensinava. Ele diz assim, ó, o qual está em harmonia, os ensinamentos dele, o qual está em harmonia com o que fui confiado, né? Quem confiou a Paulo, né, a pregação do Evangelho? O próprio Jesus Cristo, né, no caminho de Damasco. Em Atos dos Apóstolos nós vemos, Jesus Cristo confiou, como Jesus Cristo tem confiado a muitos ministérios, né, para levar a palavra de Deus. Ele diz assim, mas o ensinamento tem que estar em harmonia, o ensinamento do ministério que tem que estar entrelaçado, tem que estar o quê? Unificado com os ensinamentos de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, para que a vida seja edificada. Se não está entrelaçado, é falso, né? Se não está entrelaçado, vai acontecer o que ele está, vai lidar com o ditado que as pessoas falam, vai nadar e morrer na praia, né? Não vai chegar em lugar nenhum. O qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber, o evangelho da glória do Deus bendito. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, por me fortalecer. E ele diz que foi fortalecer, né? Que Jesus Cristo o fortaleceu e me considera. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério, né? Ele não se fez, ele não se fez apóstolo. Foi Cristo Jesus que o chamou para o ministério. Apesar de eu ter sido blasfemo, né? Agora ele está falando sobre as ações que ele praticou antes do Evangelho, antes de conhecer a Cristo, o verdadeiro Evangelho, antes de conhecer o amor de Deus, antes de ter um encontro com Deus no caminho de Damasco. Ele conhecia a letra, ele conhecia a lei, porque ele foi criado nos pés de Gamaliel, ele cursou as melhores faculdades, né? Os pais dele com certeza tinham condições. Paulo era uma pessoa que tinha condições na sociedade, porque ele recebeu dos sacerdotes da época, das pessoas que estavam que tinha lei na época, carta, autoridade. Ele recebeu autoridade para ir prender aqueles que falavam no nome de Jesus Cristo, que pregoava o Evangelho, que anunciava a salvação intermédio de Jesus, que anunciava a salvação intermédio de Jesus Cristo. Então ele recebeu carta para pegar essas pessoas, judiar dela, castigar e até mesmo matar, como foi o caso de Estevão, que foi morto e apedrejado ali, e ele foi participante da morte de Estevão, que ele mesmo confessa, né? Mas apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade, né? Pois o que ele fez se devia à ignorância e à incredulidade, que ele não acreditava que Jesus Cristo era o Senhor. E ele diz assim, a graça do nosso Senhor transbordou,
como a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu mesmo sou o principal. Mas por isto ele me concedeu misericórdia, para que em mim o principal dele, Cristo Jesus, mostraste toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que havia de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei do século, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Dirijo esta orientação a ti, meu filho, dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração a profecia anunciada a teu respeito, com base nela, trava um bom combate. Ele diz assim, considero o que? Levando em consideração as profecias anunciadas a teu respeito, né? Porque até hoje, né, algumas pessoas duvidam, né? Mas alguém já tinha proferido, né, profetizado ao respeito de Timóteo. Ele está levando em conta as profecias, né, que já foram ao teu respeito. Aí eu te digo, combate um bom combate, trava um bom combate, né, para dar ânimo, né? Com certeza Timóteo estava passando por algumas dificuldades e o pai dele na fé estava ali para ajudar, para considerar, né, para levar, conserva, ele disse assim, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns vindo a rejeitá-la, alguns vinham rejeitar, naufragaram na fé. Entre estes estão Emineu, ele dá o nome, né? Os obreiros que naufragaram, né? Que afogaram, né? Afundaram na fé, né? E um deles é Emineu e Alexandre, o quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar, né? Porque eles deixaram de acreditar, e por deixar de acreditar afundaram-se, né, na fé, estão desviados da fé, estão naufragados, estão, né, correndo risco, né? E assim, eu entreguei a Satanás, né? Ele, Paulo, né? Paulo entregou a Satanás. Mas aqui eu vejo aqui que nós, né, não questionando, né, a atitude do apóstolo, né? Mas vamos fazer como Jesus, né? Ou vamos entregar a Deus para que Deus faça a sua vontade. E Deus faz a vontade dele, porque Jesus diz: a mim foi me dado, né? E eu tenho poder para dar e poder para torná-la a tomar, né? E ele diz assim na sua palavra, eu vejo isso, a atitude de Jesus Cristo. Jesus podia ter nos entregue a Satanás, podia, né? Mas não fez por quê? Por causa do amor de Deus no seu coração.
por nos amar, ele não fez. Mas antes ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazes. Eles são ignorantes. Mas aqui ele está falando de pessoas que já entendiam, tinha um crescimento, então ele estava sabendo. Mas o propósito dele entregar a Satanás não foi para aquela pessoa venha a se perder. Não, mas que venha a sofrer, né, a sofrer as consequências, para que por meio, como diz alguns irmãos, por meio do chicote, né, venha despertar para Deus, venha despertar para Jesus Cristo, o seu Salvador, para que volte, né, volte ao primeiro amor, a Deus, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, permitindo o Senhor, procederemos com a leitura de 1 Timóteo, né? Agora a gente vai no capítulo 2, né? Vamos no capítulo 2, então vamos fazer essa leitura aí, porque enquanto eu estou passando para vocês, também estou aprendendo, Jesus está me ensinando. Amém? Até mesmo para poder lembrar, né, daquilo que eu já tenho aprendido, né? Como Paulo disse a Timóteo, lembra do que tem aprendido. Então, porque como líder, e fica essa na sua responsabilidade. Lembrem, a responsabilidade de ser uma boa pessoa não está somente no seu pastor, no seu presbítero, no seu diácono, no seu evangelista, no seu obreiro, nem no porteiro da igreja. A responsabilidade também cabe a você andar com bom procedimento diante de toda a sociedade, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e o nome do ministério a qual você faz parte também. Amém? Um abraço para todos. E compartilhe esse vídeo. Amém? Deus abençoe.